Irmãos, bom dia. Bom dia. O terceiro fica melhor, né? Mas tá bom, vamos deixar só o segundo mesmo. Com grande alegria nós retornamos aqui, né? E já cantamos, e é gostoso exaltar o Senhor, é maravilhoso a gente falar sobre as grandezas, o poder de Deus, as maravilhas do Senhor, a operação dele na história. Eu estava até comentando aqui na nossa oração antes de começar a escola dominical, falando sobre a questão de que a convicção do domínio de Deus sobre as adversidades, sobre as aflições, sobre tudo aquilo que tem acontecido na história, conforta o nosso coração, nos deixa em paz, né? Nos deixa em paz. Estivemos agora na parte da manhã, ali na igreja adventista do sétimo dia, lá em Santa Fé, onde está sendo velado o Juan. Juan é filho da nossa irmã Jaqueline. Jaqueline é irmã da Silvana, presidente da federação, era presidente da federação, né, envolvida conosco aqui sempre, e da Giza e também da Ana Paula, né, ali da igreja presbiteriana de Itacibá, tá bom? Então nós estivemos lá, a gente experimentou também ali grande conforto, grande consolo do Espírito Santo na vida dos familiares. Então, a gente louva a Deus por isso, né? Só reforçando aqui, né? A nossa irmã Maria Cardoso está hospitalizada. A filha dela, eu acho que é a mãe do Fabrício, eu não consigo lembrar o nome dela. A Dilsa e o Fabrício estão hospitalizados. A nossa irmã Adelina, Camila, estão recuperando em casa, e tem mais alguns da família também que estão recuperando em casa. Vamos interceder pelos nossos irmãos e irmãs, porque realmente a gente precisa da oração um do outro, né? E eu quero, antes de ler a palavra, convidar você também a fazer algo assim diferente. Tem algumas pessoas que não voltaram mais no templo depois da questão dessa pandemia, devido a riscos, e preferem ficar em casa. Vamos lembrar dessas pessoas, dá uma ligadinha para elas. Aqueles que não vieram por desânimo, vamos dar uma ligadinha para essas pessoas. Aquelas pessoas que vêm, mas com dificuldades, vamos dar uma ligadinha para elas também. Vamos pastorear uns aos outros. É tão bom receber uma ligação, é tão bom receber uma oração. Isso é muito importante. Eu fico observando uma coisa, né? Damares tem aqui o hábito de orar através do telefone. E aí a minha mãe ficou aflita com o câncer no presbítero José Wander, que é casado com a neta dela, né? E muito aflita porque ela reviveu a morte do filho dela, meu irmão, há 11 anos, quase 12 anos, com a mesma enfermidade. Então ela estava muito chorosa. Como a Damares começou a orar por ela, ela liga 2, 3 vezes por semana só para a Damares orar com ela. Então a oração, mesmo que seja por telefone, mas eu aprendi uma coisa: não fale assim, eu vou orar por você, ore, porque às vezes você sai para orar depois e esquece. Então, podendo, ore. Vamos ligar uns para os outros, vamos pastorear uns aos outros. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos totalmente carentes do Senhor, né? Vamos lá então, irmãos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25. Vai ser projetado ali. Eu lerei aqui no microfone para que saia lá na transmissão de forma mais vívida. Normalmente estão abrindo aí os microfones também para que ouçamos a igreja ler, né? Vamos ler comigo então a palavra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25. É o final do capítulo 1. Leamos juntos. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora,
esta é a palavra que vos foi evangelizada. Fique bem à vontade, é uma aula, então, mesmo que eu suba o tom para sermão, que às vezes a gente acaba fazendo assim, você pode pedir a palavra, pode participar. Eu repito a sua participação aqui no microfone para que todos possam ouvir. Mas vamos aqui então, eu queria hoje falar sobre o tema recriados para amar. Recriados para amar. Você já viu um vagão puxando uma locomotiva? Não, claro que não. A locomotiva puxa o vagão ou vagões. Você já viu um cavalo montado no cavaleiro? Não, também não. Automaticamente o cavaleiro monta no cavalo. Também você já viu uma laranjeira produzir abóbora? Não, não produz. Nós só podemos produzir aquilo que temos na essência. Nós só podemos oferecer aos outros aquilo que nós temos. Então, quando oferecemos algo que não temos ou não somos, automaticamente oferecemos de forma equivocada, de forma errada, e assim nós temos um sério problema. Quando nós olhamos para a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, na quarta seção, ele fala sobre as boas obras, e ali vai definir que as boas obras só são, aí eu vou parafrasear, só são verdadeiramente boas obras daquele coração que foi regenerado, por causa da essência, da motivação daquilo que vai se fazer. E isto nós vamos entender aqui naquilo que Pedro está escrevendo. Vocês já perceberam que é muito comum da nossa parte ficarmos sentidos com as pessoas? Ah, porque não me amam? Ah, porque não gostam de mim? Ah, porque não me servem? Isso é um sentimento bem natural de todo ser humano. Mas eu quero hoje trazer aqui uma palavra do Senhor para o nosso coração, de forma diferente, mostrando que nós fomos recriados ou feitos filhos de Deus para amar. E esta é a grande mensagem, a mensagem central deste texto. O texto começa com o primeiro capítulo falando a respeito do agir de Deus. Olha só, o primeiro capítulo está dizendo que Deus Pai nos regenerou. Deus Pai nos regenerou para uma viva esperança. Deus Pai nos regenerou para uma viva esperança de uma salvação, de uma eternidade, de uma vida que não murcha, que não tem defeito, que nós alcançaremos ou seremos conduzidos para lá. Mas também Pedro vai dizer que Deus Pai não apenas nos regenerou, mas Deus Pai nos sustenta nesta salvação. Está no versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. E aí agora, logo em seguida, ele vai dizer também que Deus nos treina, Deus nos molda com as momentâneas aflições. Deus nos molda com as tribulações da vida. Ele cuida da gente, assim como você, pai e mãe, cuidam do seu filho, corrigindo-o, tirando-lhe alguma coisa, ou até mesmo lhe dando certo, nós chamamos de castigo, mas correção, para que ele aprenda que aquilo que está sendo feito não é comum, não é bom, não se deve fazer. E enquanto que ele vai agora aprender que o outro lado é realmente o que edifica. Deus faz isso com a nossa vida. O autor aos Hebreus diz isso também. Ele chega até a dizer mais gravemente, mais seriamente. Ele fala assim: se você não passa por correção de Deus, há fortes indícios que você não é filho de Deus, só é um bastardo. Porque Deus corrige o filho a quem ama. E Deus faz isso, e Pedro faz isso, dizendo aí no versículo 7, versículo 6, do versículo 7, depois que ele chega no versículo 12, falando da graça da salvação, versículos 13 a 21, ele aponta e convida para uma vida de santidade.
Existem dois extremos que a gente tem que ter muito cuidado. Um é aquele que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Então eu preciso ser santo para ser melhor do que o outro, para merecer a salvação. Está errado. O outro é assim, já que é pela graça, então eu vou viver de qualquer maneira, que já sou salvo mesmo, se Deus me elegeu, se Deus me predestinou, e se Ele é soberano, então eu vou viver de qualquer maneira. Os dois extremos estão equivocados. É interessante porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Olha, eu preciso desenvolver. Mas logo em seguida, isso no versículo 12, no versículo 13 ele diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Ou seja, é Deus agindo em nós e através de nós, para nós mesmos, ou para a nossa santificação. Quando ele trata, então, que nós devemos cingir o nosso entendimento e viver com santidade, primeiro ele fala, porque Deus é santo, e ordenou que sejamos santos. Segundo, porque Deus é aquele que pode realizar tudo aquilo que nós temos como dar a vida, sustentar a vida, tirar a vida. E Jesus chegou a dizer assim, matar e lançar a alma no inferno. Então, temor. Mas também ele diz que a nossa santificação deve ser embasada não só na ordenança do Senhor, porque Ele é santo, no temor do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor, mas também na gratidão, porque Ele foi quem nos salvou em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, pagando um alto preço, não ouro ou prata, mas o sangue do seu próprio Filho. E agora, dos versículos 22 a 25, ele faz aqui um emaranhado de explicação, de fundamentação, para dar uma ordem. E a ordem principal do texto é o imperativo, é amai-vos. Olha, presta atenção nesta expressão. Amai-vos de todo o coração, uns aos outros, ardentemente. Esta é a ordem. Não é, sejam amados de todo o coração, por todos os irmãos ardentemente, mas é, amai-vos. É uma coisa para mim, é algo que me condiciona, não me condiciona, me ordena a fazê-lo. Este amor desenvolvido. Por isso, então, eu coloquei o tema recriados para amar. Por que recriados? Pensando no novo nascimento. Lembra o que Paulo disse na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Se estamos em Cristo somos nova criação, ou nova criatura, nova criação, fomos feitos de novo. Lembra o que Jesus disse para Nicodemos? Ele disse assim, olha, ninguém pode ser salvo se não nascer de novo. Essa é a diferença. E então nós precisamos pensar nisso. A ordem de Deus para a igreja é amar uns aos outros de todo o coração, ardentemente. Vamos aqui então para algumas lições que eu quero tratar aqui. Primeira coisa que eu quero tratar aqui envolve um estado de vida. Para amar verdadeiramente, precisas estar condicionado a isso. De outra sorte, o amor será falso. Alma purificada. Preste atenção, então, no versículo 22. Tendo purificado a vossa alma. Duas coisas aqui que merecem destaque. Primeiro, a maneira, o modo do verbo, a forma do verbo usado para purificado. A ideia aqui é algo que aconteceu no passado e este acontecimento do passado condicionou o presente. Ou seja,
pensando numa questão de purificado, purificado no passado, agora a sua alma é purificada. Então, aconteceu? O tempo verbal, a forma verbal aqui, é justamente essa ideia. Não é algo que aconteceu no passado, não é como uma comida que você almoça hoje, mas você precisa almoçar amanhã, como se aquela comida de ontem fosse suficiente. Mas, sim, o contexto da concepção, aí você pode trazer para a sua vida. Concebido, logo você tem vida. Então, purificado, consequentemente, alma purificada. Então é algo condicionado, algo de estado, de transformação. Eu fui criado agora, fui condicionado agora. A segunda coisa que eu quero destacar ainda nessa questão é a respeito da alma, tendo purificado a vossa alma. E no original, você conhece o original porque você sabe que alma a gente conhece como psique, né? Ou psique. Então, é esse sentido. O sentido aqui é a fonte de onde emana todas as nossas ações e reações. Então, o que Pedro está dizendo, que houve no passado uma purificação na fonte da vida, de onde então emanam as ordenanças para as realizações, para as emoções. É interessante porque você tem algumas coisas importantes no dia a dia. Eu queria fazer então essa analogia. Uma pessoa pode viver sem um braço. Uma pessoa pode viver sem os dois braços. Uma pessoa pode viver sem os dois braços e as duas pernas. Mas uma pessoa não pode viver sem o coração. Então, só para a gente entender, é como se estivesse dizendo o seguinte: no funcionamento do corpo, o que foi consertado é o coração, é aquilo que responde à vida. A alma, aqui traduzida, é justamente aquilo que motiva tudo na nossa vida. Então, o que foi tocado em nós, o que foi purificado em nós, não foi os lábios, não foram os lábios, não foram os olhos, não foram só os ouvidos, foi a alma que agora envia tanto aos olhos, quanto aos ouvidos, quanto aos lábios e a todos os membros do corpo, as ordenanças, com as motivações dentro do princípio da palavra de Deus. Então, dentro disto, e agora só esta alma está apta para amar o amor de Deus. Eu já tinha citado aqui, eu tinha até registrado e acabou ficando, mas literalmente como está na confissão de fé. Por que as boas obras daqueles que não são regenerados não são boas aos olhos de Deus? Porque todo aquele que não é regenerado, ele fará o bem pensando nele mesmo, pensando no sucesso, pensando, olha, eu tenho umas coisas que estão me preocupando. A rede social é uma bênção, eu estou inserido aqui e soltando coisas, vou aproveitar o máximo enquanto a gente puder para evangelizar, mas é uma coisa preocupante também, porque as pessoas têm usado a rede social para mostrar aquilo que tem feito como boa ação. E aí eu tenho medo até que ponto isso se torna boa ação. É mais ou menos aquele que tira uma foto oferecendo um lanche para o mendigo para postar, olha eu fazendo. Há poucos dias li alguém, aqui mora na rua e eu estou aqui ajudando. Isso é meio preocupante. Então o coração que não é regenerado, ele faz com uma motivação errada. Lembra que eu falei com vocês aqui, já há muito tempo venho falado, né? Tenho falado sobre isso. Nós somos condicionados, né? Assim, aquele que vai na minha casa e me leva um presente de R$300, e tem o outro que vai na minha casa e me leva um presente de R$10. Então, quando eu vou na casa dele, eu vou levar de R$10 porque me deu 10 e de aproximadamente 300 porque me deu 300. Nós estamos sempre
condicionados àquilo que fazem com a gente. Então, é uma motivação equivocada. Se a pessoa foi na minha casa, não tem condições financeiras, e ela então resolve me dar um presente porque me ama, e ela só pode me dar um presente de R$10, mas ela precisa, não deveria ser inverso? Então, se eu sei que o outro me deu de 300 porque ele tem muito, o de cá me deu 10 porque ele tem pouco, não deveria ser ao contrário? Então, quando eu fosse da casa de 10, eu dar alguma coisa para que ele seja abastecido, ao invés de ser ao contrário? Então, nosso coração ele é perigoso, a nossa alma ela é perigosa. Por isso, Jeremias diz, enganoso é o coração. Nós somos demais egoístas, e Pedro está dizendo o seguinte: para você amar o amor de Deus, você tem que ter a alma purificada. Você tem que ter a alma purificada. Segunda lição, a purificação da alma vem mediante a obediência à verdade. Olha só o que ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. E aqui eu quero segurar, porque eu estou tentando amarrar aquilo que Pedro amarrou, e a vontade já falar lá na frente, né? Mas assim, porque a gente tem um certo receio com as obras. Mas aqui ele está dizendo que a purificação, ela vem através, mediante a obediência à verdade. O que é verdade? Quem é a verdade? A palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade. E ele diz também, eu sou a luz do mundo. E a palavra diz, a palavra de Deus é a luz do mundo. Em João 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele mesmo disse em João 14:6, eu sou a verdade. Então, ele é o verbo de Deus. Por isso o autor aos Hebreus escreve, Deus não precisa mais ficar mandando recado, revelando coisas, porque Jesus é a plena revelação, porque Jesus é a palavra de Deus. Falou aos pais pelos profetas de muitas maneiras, nos últimos tempos nos falou pelo Filho. Jesus é a revelação plena. Quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Aí está uma grande dificuldade, porque nós queremos um Salvador humanamente poderoso. Agora, um Salvador que nasceu numa manjedoura, um Salvador que tornou um carpinteiro, um Salvador que não quis se envolver com o domínio político, um Salvador que só ficou atrás de pobre, não, aí não dá para nós. Essa é a dificuldade do mundo. Por isso Paulo diz que a cruz, a pregação da cruz é loucura. É loucura para os que se perdem. Agora, a obediência à verdade, a obediência a Jesus, a questão é algo que é plantado no coração, lá no passado, na conversão, e isto vai germinando, vai trabalhando, vai infiltrando-se em todas as faculdades nossas. E aí eu sou condicionado a obedecer. Sem esta verdade eu não sou ninguém. Eu até tenho corrigido, eu sou miserável pecador, mas sem a graça de Deus. Com a graça de Deus eu não sou mais miserável pecador, eu sou um pecador redimido. Eu sou um pecador redimido. Eu sou miserável em mim mesmo, só em mim. Mas uma vez que esta verdade entrou em mim, eu sou agora um pecador redimido, a ponto de dizer não para a minha própria vontade. Porque sei que a minha vontade é enganosa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus, ela é maravilhosa. Então, a alma foi purificada lá no início, e é isso que me condiciona a amar verdadeiramente.
A alma purificada vem através da obediência à verdade. Agora, em terceiro lugar, a obediência à palavra vem mediante o novo nascimento. E aí, então, eu estou dizendo, Pedro amarrou de tal forma, a gente, como reformado, já quer logo anular a ação do homem, mas aqui ele anula. Ele está dizendo, eu só posso obedecer à verdade se eu for, então, regenerado, experimentar o novo nascimento. Olha o que ele diz, pois fostes regenerados. Não de semente corruptível, mas de incorruptível. Fostes regenerados, ou fostes nascidos de novo. Sabe, irmãos, eu ando muito preocupado comigo mesmo, com a igreja, com os irmãos, as irmãs, e não é no sentido de, vocês são, ou nós somos. Nós precisamos ter esse cuidado, porque uma vez que você está em Jesus, Jesus em você, nós precisamos entender que morremos para coisas do mundo. Não dá para você ser cristão e ao mesmo tempo participar das coisas deste mundo. Há um rompimento agora. Ou você está com Jesus, ou você está com o diabo, não tem outro jeito. Ou você está no Senhor Deus, ou você está nesse mundo dominado por Satanás. Não dá para você agradar as duas coisas. E este novo nascimento significa justamente essa nova natureza plantada. Por isso, só pode ser salvo quem é regenerado, quem é novo nascido. Esse novo nascimento, diz Jesus a Nicodemos, que ele é colocado pelo Espírito Santo de Deus. Não é algo que eu olho e decido colocar em mim. Ele é algo que é colocado pelo Espírito, porque ninguém nasce por si só. Ninguém nasce por si só. O nascimento tem a ver com uma ação de alguém que o promove. E este novo nascimento, e aqui então, fosse regenerado, segundo a semente, não segundo a semente corruptível, mas incorruptível. O que significa, meu amado irmão, minha amada irmã, que no momento da nossa conversão, nós somos tocados pelo incorruptível. Nós somos tocados por uma semente viva que nos mata para nos fazer viver. Nós somos tocados por uma semente que anula qualquer prepotência do nosso coração, fazendo então que aquilo que era anterior fique cada vez mais murcho e que aquilo que é novo floresça, cresça, se desenvolva. Isso é nascer de novo. Nascer de novo é ter uma nova visão. É como aquele que ouve a respeito da beleza de uma rosa, que nem sempre é rosa, pode ser vermelha, pode ser branca, mas é rosa. E de repente, por uma cirurgia ou no sobrenatural, Deus lhe concede a bênção de enxergar e ele contempla a beleza. Eu vou falar uma coisa aqui, por favor, não me entendam mal, mas eu fico chocado quando vejo algumas postagens de pessoas numa água barrenta e felizes da vida, e não é porque eles estão aquilo ali imundo, não, mas é porque eu sou de uma região onde a água é cristalina. Então, quando você vê uma água barrenta, você fica assim meio, será que está suja, a coisa assim, sabe, porque a gente vem do... Então, quando você vê a cristalina, você nada na cristalina, você cresce na cristalina, você bebe da água cristalina, você mergulha, você está ali o tempo todo da sua vida. De repente você vai para uma outra cachoeira que não tem aquelas pedras e aí, por isso a água é mais barrenta, você fica assim meio receoso. Mas aqueles que estão aqui, se contemplarem e mudarem para cá, eles dificilmente quererão voltar para cá, porque estão vendo a água cristalina.
O novo nascimento é quando você vê beleza na podridão deste mundo. Você vê beleza nas bebidas alcoólicas, você vê beleza no desrespeito, na idolatria. Diga-se de passagem, que já há muito tempo eu venho já diminuindo, mas foi uma maravilha de Deus, o meu time do coração passar para a segunda, daqui a pouquinho está na terceira, sei lá, foi uma maravilha. Porque eu não sei mais nada sobre futebol, não fico mais agarrado com esse negócio. Nunca comprei camisa, nunca dei lucro para eles, porque essa questão. Mas eu vi, olha, o negócio é tão demoníaco. Não estou falando daquele que só torce, não. Estou falando daquele que é doente. Eu fui acordado depois de uma reunião e depois dormir um pouquinho, acordado com os barulhos, e aí eu olhei assim pela janela, olha, eu vi um camarada, ele ficava xingando, e lá no outro apartamento eu ouvia de cá, com a mão assim na televisão. Xingando os jogadores. Quando o time dele ganhou, gente, fazia gol, sei lá, ele ia para a varanda, num êxtase, e xingava todo mundo, seus filhos vai, sem sentido. Não era uma questão, alguém agrediu e estava brigando, não, é uma coisa sem sentido. Eu não estou dizendo para aquele que gosta do time de futebol, tá? Por favor, não me entendam mal. Você se alegra com o seu time, maravilha, não posso com o meu, paciência. Mas eu entristeço com o meu, paciência, né? Mas isso foi bom, Cidinha. Porque eu perdi aquele negócio de ficar, não dá mais. Mas não é isso só, não. Tem pessoas que alguma coisa está ali como um ídolo na vida dele. Família. Pode estar errado, está sempre certo. É capaz de brigar com qualquer um por uma coisa errada que um parente fez. Igreja, denominação. Não, só a minha. Aí é seita, aí não é igreja de Cristo, não é denominação. Novo nascimento é quando você está nesse estado e de repente seus olhos são abertos para contemplar, não os feitos deste mundo, seja na idolatria, em qualquer área. Gente, quantas pessoas são capazes de engordar 2 quilos por semana comendo uma boa pizza de, sei lá, 50, 60, não sei contar aí, e não tem coragem de tirar R$20 e dar para missões por mês. E depois não vou dizer assim, amo missões. Não, você ama pizza, você ama lanches, você ama saída com os seus amigos, tudo isso é saudável dentro de um padrão. Mas desde que isso esteja sob a sua visão com Deus. E de repente Deus abre os seus olhos e você olha aquele que está lhe ofendendo como uma vítima do pecado. E uma vítima pecadora. E aí então você vai orar, interceder e cuidar dessas pessoas. Novo nascimento é isso, é você abrir os olhos para uma coisa diferente. Não é assim que um bebê nasce? Inicialmente ele está envolto lá de toda a proteção, se bem que agora está correndo o risco de não ter mais proteção aí no ventre, mas daqui a pouquinho, aí sai e ele vê todas as coisas, ele está vendo. Isso é novo nascimento. Então, veja bem, eu sou habilitado a amar somente se eu tenho a minha alma purificada. A minha alma purificada, ela vem através da obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus trabalha no meu coração, ou melhor, esse novo nascimento, essa obediência, ela vem mediante a palavra. É a quarta lição. Mediante a palavra. É muito comum você ouvir nas pessoas, eu gosto mais dos louvores. Eu gosto mais do momento de louvor. Eu gosto mais disso. Eu já convivi com pessoas que ela dizia o seguinte, para mim o culto é só cantado. Aí cantaria bem mais, depois vai lá, essa era a expressão. Depois sapeca lá uns 15 minutos. Irmãos, veja bem, a palavra de Deus, ela promove, fosse regenerado de semente corruptível, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus.
Então, o que nós cantamos aqui hoje com grande alegria, e devemos sim até nos emocionar diante de grandeza, isto é consequência da palavra. Eu conheço a Deus pela palavra. O que acontece então ao conhecer a Deus pela palavra e ser novo nascido? Flui agora louvor a Deus. Aí sim, aí eu vou gritar e vou cantar emocionado. A terra está cheia da bondade do Senhor. O Senhor reina eternamente. E nós vamos cantar o que nós cantamos aqui. Grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Pela palavra de Deus. É ela que entra, é ela que dá vida. Irmãos, é algo extraordinário. E eu estou preparando para domingo que vem, atendendo o nosso irmão reverendo Givanilto, que também está em recuperação, está na quarentena. Estarei ministrando a Santa Ceia para ele, lá em Jardim América, estarei pregando em Romanos 1, 16, 17. E ali diz que o Evangelho é o poder de Deus. E ouvindo e lendo o sermão do Dr. Martyn Lloyd-Jones, ou melhor, do pastor Martyn Lloyd-Jones, sobre Atos dos Apóstolos, há um momento que ele diz assim, é algo extraordinário. Quem confiaria uma obra tão sublime a 12 homens incultos? Não seria melhor escolher homens habilitados, preparados, homens que soubessem falar, homens que tivessem uma boa oratória? Mas ele treina homens pescadores. E é esses homens que ele confia o Evangelho. Por que ele faz isso? Porque o Evangelho de Deus não tem a ver com o pregador. Tem gente achando que o pregador é que faz as coisas acontecerem. E aí nós dizemos assim, vamos lá, porque hoje vai estar pregando o fulano de tal. Quero convidar para você ir lá na igreja, porque hoje vai estar presente o fulano de tal. Como se ele fosse fazer alguma coisa, mas não é ele. É a palavra que opera. É o poder de Deus. Não tem a ver com palavras bonitas, com palavras rebuscadas. Tem a ver com palavras de vida. Tem a ver com isto aqui, as Sagradas Escrituras. É ela que promove o novo nascimento. Então eu posso implorar, eu posso chorar, eu posso usar todos os meus métodos para converter alguém, mas não haverá novo nascimento enquanto o Espírito Santo usar esta palavra para tocar os corações. Deixa eu só ver se eu consigo lembrar aqui onde está Atos capítulo 2. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Atos capítulo 2. Depois que o apóstolo Pedro pregou o Evangelho, olha irmãos, outra coisa. Meu irmãozinho, não, você é importante para Deus. Vem para o nosso meio. Não é essa a mensagem. A mensagem aqui foi assim, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. Agora, presta atenção. Já imaginou, dona Kátia Rocha? Já imaginou uma coisa? Você está pregando e você prega uma mensagem dessa forma. Vocês estão pisando em Jesus, mas Deus o ressuscitou. Olha só o que diz dona Kátia, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, o que está escrito aí? Compungiu-se-lhes o coração. E eles perguntaram, que devemos fazer? E aí você responde, a igreja é como um hospital, venha para se curar. Não, a mensagem é, o que você tem que fazer? Arrependam-se dos seus pecados. Aí, Kátia, converte quase 3.000 pessoas de uma hora só, de uma vez só. Quem converteu esses corações? Foi Pedro?
foi o Espírito Santo. Compungiu-se-lhes o coração. O Espírito atuou no coração. Irmão e irmã, eu sei que muitos estão preocupados quantas almas eu já ganhei para Jesus, mas a sua preocupação deve ser para quantas almas eu falei, eu preguei Jesus. Porque a conversão vem pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Novo nascimento. Nós já falamos sobre, para amar verdadeiramente, precisamos estar condicionados a isso, ou seja, com uma alma purificada. Nós já falamos que a purificação da alma vem mediante a obediência à verdade. Mas também falamos que a obediência à verdade vem através da regeneração, do novo nascimento. Mas também anunciamos que só pode haver novo nascimento, e ele vem mediante a palavra de Deus. Em quinto lugar, a palavra de Deus é eterna, não tem data de validade. Deixa eu usar uma expressão que não é comum no meio presbiteriano. Posso ouvir um aleluia? Ah, irmãos, é uma coisa muito bonita. Não o aleluia seu, o texto aqui. E nem o aleluia meu, mas o texto aqui. Preste atenção, irmãos, o que ele está dizendo. Volta lá para o texto, por favor. Na 1 de Pedro. Olha só o que ele diz então no versículo 23. Pois fostes regenerados, não segundo semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ah, irmãos, que coisa deliciosa! Esta palavra que opera o novo nascimento é a palavra eterna. E se ela opera o novo nascimento, e se ela é eterna, o meu novo nascimento é eterno, não tem data de validade. Ah, mas e aquele que abandonou? É porque ele não recebeu o novo nascimento. Ele se emocionou, ele achou gostoso estar no meio. O tapinha nas costas, o abraço, aquele churrasquinho junto, aquele salgadinho junto, aquele encontro junto, aquele momento junto, a programação em si foi superior, não houve arrependimento, não houve novo nascimento, não houve uma palavra viva no coração. Ele veio para o meio, mas ele não é do meio. Ah, é? Bom, não sou eu que estou dizendo isso não, eu só estou replicando isso. 1 de João, capítulo 2. Versículos 18 e 19. Quero ler o vídeo também, porque esse vídeo também faz parte do nosso assunto aqui. Filhinhos, já é a última hora. Última hora por quê? Cristo estava voltando no sentido de que é o período da ascensão de Jesus ao Pai. Este é a última hora. Não tem mais nada para acontecer a não ser a pregação do Evangelho e o retorno do Senhor. E como ouvistes que vem o anticristo, ainda não veio, não tinha vindo lá e nem ainda veio. Também agora muitos anticristos têm surgido. Então lá no tempo tinha anticristos, e aqui hoje também tem anticristos. Pelo que conhecemos que é a última hora. Olha o versículo 19. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, mas peraí, se eles saíram do nosso meio, então perde-se a salvação? Eles eram salvos e perderam a salvação? Não. Não. Como eles eram do nosso meio, mas não eram regenerados. Olha só o que ele vai dizer, versículo 19 ainda. Eles eram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. É a conversão por conveniência. Ah, os jovens estão fazendo um trabalho tão bonito, é tão gostoso estar no meio deles, eu vou para lá também. Enquanto que eu sou pecador, preciso de Jesus, e agora então vou servir ao Senhor Jesus com os jovens. Aleluia. Então, quando você olha dentro disso, há aqui algo extraordinário de Deus para a vida da gente, que esta palavra nos dá então segurança.
Irmãos, por favor, abra os olhos, peça a Deus para abrir os seus olhos, os olhos do coração. Eu quero aproveitar e fazer uma correção aqui, porque por muito tempo eu falei sobre os olhos dos corações, nossas almas, nossos corações, enquanto que a pronúncia correta no português é, embora seja conosco, nosso coração, nossa alma. Tá? Só uma dicasinha aí que eu aprendi, estou repassando para vocês. Então, abram os olhos, sim, do nosso coração, para que possamos entender, compreender a grandeza, a majestade de Deus, e que Deus está cuidando nos mínimos detalhes. Irmãos, eu sei que a morte é algo terrível, é fruto do pecado. Separa-nos momentaneamente. Mas eu aprendi isso com um homem que hoje não sou mais adepto a ele, chamado Caio Fábio, mas que ensinou muitas coisas boas. E na época em que ele estava ensinando uma coisa boa, ele disse que querer um irmão nosso, por mais amado que ele seja, que morreu em Cristo, é egoísmo querê-lo de volta aqui. Porque quem morre no Senhor está experimentando já o gozo com a sua alma na presença de Deus. Não sofre mais e não peca mais. Agora tem que ser com aquele que morre no Senhor, lógico. E a palavra de Deus me dá essa segurança de que o Senhor vai me corrigir. Então as coisas ruins que me acontecem são treinamentos de Deus para a minha vida. Aprenda a olhar para isto. Clame ao Senhor, está difícil, não estou aguentando mais as correções, está muito difícil, me fortalece e eu quero reconhecer isso, mas me ajude a crescer. Mas saiba que Deus está cuidando de você, assim como você cuida do seu filho, assim como você cuidará do seu filho, lhe dando limites, lhe dando correções. Mas você, filho, você não é bastardo. E por você ser filho e não ser bastardo, é que o Senhor está fazendo isso com você, é que o Senhor está cuidando. Mas creia no Senhor. A palavra que me regenerou, a palavra que lhe regenerou, é palavra eterna. Aí ele faz uma comparação. Volta do texto para mim, por favor. Aí ele faz uma comparação. Olha o que ele diz lá no texto. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Ah, gente, como as pessoas estão equivocadas. Volto a falar, invista no reino de Deus, fique guardando dinheiro, não. Você morre sendo o esposo ou a esposa, e a pessoa casa de novo, vai curtir à vontade o dinheiro que você ficou segurando e guardando, não investiu no reino de Deus. Isso é só uma das coisas, mas não é por isso não. É porque o reino de Deus realmente vale investimento. É para isso que Deus está te dando trabalho, te dando dinheiro, para você fazer o evangelho crescer, chegar a essas vidas. Tá bom? Faça isso. Então, a glória é passageira, tudo é passageiro. Seca-se a erva e cai a sua flor. Você é comparado à nossa vida. É comparada à flor. Rapidamente murcha, rapidamente cai. Eu estive na prefeitura, sexta-feira, dando entrada na questão da isenção tributária, que é o IPTU e taxas da igreja. Eu não sei o porquê, mas a menina me deu uma ficha prioritária. Eu não entendi bem. Depois que eu vi que era prioritário, eu falei assim, peraí, essa menina está equivocada. Para piorar a situação, a menina chamou, aí você vai ter um atendimento, ele vê todos os documentos, tudo ok, aí ele vai e te pega uma outra ficha de protocolo. Então, P de protocolo. A menina olhou assim e falou assim, prioritário. Não é prioritário não, meu filho, é protocolo. Só por causa do cabelo. A vida passa. Houve um período que eu tinha cabelo preto. Minha barba era preta. Não tinha rugas. E houve, há pouco tempo, era só inverter a minha idade, dava 25. 25 já é a metade. Ou menos a metade, né? Já passei. 52 já está aí. Qual a bênção disso? Que até os 80, então está faltando 52, está faltando 28 anos para aposentar.
Lá para os 80, 90 a gente consegue aposentar. A vida passa. Tudo passa. Aí eu fui abrir meu paletó assim e percebendo que minha gravata está torta. Eu acerto aqui, a gravata está torta. Aí eu fui ver, eu sou assim. Porque a coluna já está torta. A vida passa. E muito rapidamente. Eu só não consigo entender uma coisa, Odair. Mulheres não têm cabelos brancos. Você percebeu isso? Só os homens. Só os homens. Os cabelos vão ficando brancos, vão caindo. Vão caindo. É assim. A gente tenta passar um shampoo para ver se fica melhor um pouquinho, o outro tenta puxar para frente para ver se estraga um pouquinho a careca, outro põe uma cabeleireira para cá, outro deixa crescer mais um pouquinho, mas não adianta, já era. É igual usar cinta para dizer que está magra, não adianta, não está magra, não adianta pôr cinta. Se tirar a cinta, não adianta. A vida passa rapidamente. Tem irmãos aí que não estão podendo nem ajoelhar mais. Né, Diago Rodrigo? Não está podendo ajoelhar, o problema é no joelho. Vão surgindo coisas. Alguém brincou assim, né? Se você passou dos 40 e acordou sem dores, é porque você morreu. Porque a vida vai passando assim. Mas presta atenção agora no final. Vai lá, por favor, 25. Enquanto o homem passa como a flor, a palavra do Senhor, porém, ao contrário disso, permanece eternamente. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho para a sua vida. Querido irmão, você foi regenerado por semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. Consequentemente, você agora está numa nova vida, um novo estado. Você não tem mais desejos que liderem a sua vida para as coisas ruins. Mas você ama a palavra de Deus, ama a Deus, ama as coisas de Deus, ama a vida com Deus. E aí eu quero convidar os meus meninos aí e menina do louvor aí, meninas do louvor aí, para me ajudarem aqui, por favor. Hino 102, naquele estilo que ensaiaram hoje aqui, por favor. Pelo menos isso, né, Evandro? Pelo menos isso. Este hino 102, ele traz aqui algo muito importante para a nossa vida, que retrata bem um novo coração, uma nova vida transformada, regenerada. Coloquemos-nos em pé, cantemos com alegria este hino 102, do novo cântico. Solte bem a sua voz.